belo dia a vocês, meus amigos, camaradas, afins da sabedoria hiperbórea, do movimento veganista. Estamos aqui agora nesse parque maravilhoso que eu tenho o privilégio de ter aqui perto. E aqui, ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo ou sentindo, né, a energia da natureza, é onde a gente mais se inspira para falar das coisas que são transcendentes. Aquilo que é transcendente na nossa vida, aquilo que realmente vale a pena, aquilo pelo qual a gente realmente pode lutar e viver. Porque essa nossa terra, essa prisão onde nos colocaram como robôs biológicos, é realmente muito demente, muito triste para todos os seres que aqui estão aprisionados, né? Então, continuando a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a sabedoria hiperbórea, tentando colocar essas verdades transcendentes, esses ensinamentos tão profundos de uma maneira bem resumida e simples de entender, que é o meu objetivo, que é a minha ambição, né? Passar de uma maneira bem tranquila e para todos pensarem, analisarem. Não que eu esteja falando aqui uma verdade absoluta, porque a verdade muda a cada momento, porque depende muito da percepção de cada um. Isso é muito real. Na própria vida de uma pessoa, as coisas mudam à medida em que a pessoa vai compreendendo certos pontos, vai preenchendo certas lacunas. Então, na própria vida de uma pessoa, a verdade muda muito. Assim, imaginem vocês, comparar uma pessoa com a outra é impossível. Há pessoas que querem comparar a verdade que uma pessoa descobriu com a sua. É perda de tempo. Perda de tempo, gente. Isso não tem a menor lógica. Bom, falando de lógica, vamos aí falar um pouquinho dos anjos. Anjos e extraterrestres. Bom, anjos e extraterrestres. Para mim, e acho que para muitas pessoas, desde pequena, eu sempre acreditei em extraterrestres, mesmo com tenra idade. Quando as pessoas me diziam assim, olha, será que existe disco voador? Será que existe pessoas vivendo em outros planetas? E eu, novinha ainda, eu já falava, mas é claro, normal. Para mim era tão normal como ver as ondas na água do mar, como ver um passarinho cantando. Para mim era normal acreditar em vida extraterrestre. Mas aí eu fui crescendo e eu sempre fui muito curiosa. E as pessoas falavam em anjos, né? Só que essa história de anjos nunca me caiu. Nunca senti uma realidade nisso, né? Acreditava sim que existiam seres com maior capacidade, com maior inteligência, com maiores dons, com uma paranormalidade maior, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei na ufologia, eu estudei ufologia durante muito tempo, as várias vertentes da ufologia, a ufolatria, a ufologia casuística, só para aqueles que não sabem, né, do meu caminho, eu acompanhei a revista UFO desde a primeira edição. Então, quando lançaram a primeira revista UFO com o Marco Petit, o Gevaer e o Luiz Gonzaga Cortés de Paula, eu acompanhei. Eu tinha uma coleção da revista UFO.
Fora isso, eu estudava Eric von Däniken, estudava Isaac Asimov, muita coisa da ufologia eu estudei. E, inclusive, até tive contatos e hoje em dia eu sei mais ou menos o que se passou comigo e o que se passa. Mas aí é um caso já pessoal que não vem ao caso aqui, porque a gente tem que falar mais da sabedoria hiperbórea. Mas nesse meio tempo, para mim, ficou mais claro que essas terrestres, na verdade, que são relatados como anjos na história, né? Então, os extraterrestres são seres que detêm ou vêm de dimensões diferentes. Mas essa ideia de anjos que nos protegem, anjos que são enviados por Deus, anjo da guarda, eu nunca consegui engolir. Há pessoas que acreditam, muito bem, que nós podemos ter contato com seres que são muito diferentes de nós. Sim, isso existe, claro. Há pessoas que têm essa clarividência. Minha mãe mesmo, ela via os mortos, ela tinha a percepção aberta para ver os desencarnados. E ela tinha muito medo. Minha mãe não tinha religião. Aliás, eu cresci sem religião. Eu cresci por mim mesma buscando a verdade. Meu pai era ateu. Meu pai veio da guerra. E na guerra ele decidiu que Deus não existia. Ele decidiu isso. Ele falou: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não existiriam os horrores da guerra. E hoje eu sei que ele estava certo. Porque esse Deus que dizem que é de amor, bondade, sabedoria e que ama seus filhos, não existe. Esse é o demiurgo. Bom, então anjos e extraterrestres são praticamente a mesma coisa, né? E na sabedoria hiperbórea você vai descobrir isso, que os extraterrestres que vieram para ajudar o demiurgo, né, foram em número de 200 os que ficaram junto com o demiurgo para ajudá-lo a criar, né, ou a aprisionar os outros espíritos da mesma raça na matéria. Então por isso nós chamamos de siddhas traidores, né? Então esses 200 anjos, né, ou 200 extraterrestres, que se chamam os anjos de Jeová, como tudo está ao contrário, lembra que a gente estava falando, né? Tudo está ao contrário e ninguém reparou. Nesse caso é exatamente isso. Os 200 anjos que dizem, né, que está na Antártida, os 200 anjos caídos estão na Antártida. Olha a confusão e a mistura que a mídia já faz, é claro que manipulado pela sinarquia, para deixar as pessoas cada vez mais perdidas. Então, os 200 extraterrestres que se uniram ao demiurgo são os anjos dele. Além disso, ele criou também outros seres que ajudam na manutenção, né, do universo dele, que poderíamos chamar aí de anjos. Mas anjos, dessa forma como as pessoas pensam, não existem. São auxiliares do demiurgo. E quando se fala de anjos caídos, né, estão se referindo não necessariamente a anjos, mas a outra banda, outro bando, que somos nós, que caímos, caímos para o demiurgo, caímos porque não aceitamos a criação dele. Então, como nós não aceitamos a criação dele, né, os extraterrestres leais, aqueles que são realmente, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra do bem, porque o bem é muito relativo. O bem depende de que lado você está. Se você se estiver do lado dos siddhas traidores, eles vão achar que o bem é o que eles estão fazendo. Eles estão impulsionando uma criação, eles estão realizando uma grande obra, né? Não importa que tenha que aprisionar seres, claro, porque o que importa para eles é o fim. Né? Lembra daquela frase que diz isso, que o fim justifica os meios? Então essa frase foi feita pelos sinarcas do demiurgo, né?
Então o que acontece? Nós somos os anjos caídos, né? Por que anjos caídos? Porque não aceitamos, não aceitamos aprender, né? Prender espíritos para fazer uma evolução em um laboratório, né? Como no caso nós estamos aqui, uma prisão, um laboratório. Não aceitamos, por exemplo, como eu estava falando, depende do ponto de vista, a questão do bem. A questão do bem e do mal depende do ponto de vista, porque para os Siddhas traidores é um bem o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma grande obra, eles estão realizando um grande projeto com os espíritos presos na matéria, com os outros espíritos, né? E eles mesmos gostam da matéria. Então eles acham que nós temos que gostar também e aceitar essa grande obra. E é que nem, por exemplo, uma pessoa que tem uma criação de galinhas e prende as galinhas no galinheiro à noite para que elas não sejam mortas por cobras, enfim, por algum tipo de bicho. Mas as galinhas não gostam, as galinhas querem ter liberdade. Então nós seríamos as galinhas aqui nessa grande obra do Demiurgo. Então é muito relativa a questão do bem e do mal. Então, para que se confunda cada vez mais as pessoas, como está saindo à tona muita informação, principalmente informação de tipo assim, com relação... eles não conseguem mais segurar as informações com relação aos extraterrestres ou a uma tecnologia avançada, que não é necessariamente extraterrestre, ela pode ser intraterrena, ela pode ser extradimensional. Então tudo isso é muito relativo. Então o que acontece? Eles fazem a confusão para que a gente caia. Então está rodando aí na internet um vídeo que fala dos 200 anjos caídos estão na Antártida. Não, quem está na Antártida são os NS da Alemanha, porque eles já tinham e detinham uma tecnologia avançada e por causa disso foram perseguidos pela sinarquia mundial, que não quer que nenhum país tenha soberania, porque eles querem dominar o mundo. Então eles estão propagando essa mentira que existem 200 anjos caídos na Antártida, apesar de que os anjos caídos perante o Demiurgo somos nós. São os NS, são aqueles que aqueles que se revoltam contra a prisão, que querem a libertação da sua alma, que querem a libertação desse sistema sinárquico, financeiro, cruel, comunista e tudo mais que existe pelo mundo. Todos os regimes políticos são atualmente de escravidão, tá? Não se iludam com essa história de direita e esquerda. O comunismo é melhor capitalismo, o capitalismo é melhor comunismo. Não existe isso, gente. Tudo isso é manipulado por umas poucas famílias, que são os Illuminatis, que é a sinarquia mundial, tá? Os sionistas são os sionistas judeus que comandam o mundo, tá? Deixando bem claro aqui que nem todo sionista é judeu e nem todo judeu é sionista. Deixar bem claro isso, porque há vários tipos de pessoas em várias raças. Não podemos classificar uma raça inteira. Há muitos que não aceitam determinadas atitudes dos seus outros conterrâneos ou dos seus outros da mesma raça. Então, pessoal, os anjos que estão na Antártida não são anjos, eles são rebeldes. Rebeldes contra essa criação do Demiurgo, rebeldes contra o sistema que nos aprisiona e nos escraviza. E anjos não existem, tá?
Existem seres que têm maior tecnologia, maior sabedoria, maior conhecimento, são mais antigos, mas esses anjos pregados aí pelas igrejas são só para que você mais uma vez caia na ilusão de que você é fraco, de que você não tem poder e que você necessita do poder de um outro ser superior a você, tá? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Força e honra, valor, vitória e virtude.